2 minutos em Campos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Lembrar que a CDL Campos, só lembrar, né, tem agora o presidente Edivar Chagas Júnior e, né, o Dedé cumpriu lá também a sua missão. Ainda vai ter, né, a mudança, né, de cargo de presidente, essa coisa toda, que o Edivar era vice também, né? Mas lembrar que a CDL está lançando aí a campanha Natal a 1000. Então prestigie e compre no comércio de Campos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. E hoje, com muito prazer, estamos recebendo aqui dois médicos fantásticos. Os caras são bacanas demais. O Bruno Barreto, que é urologista, e o Daniel Matsuda, oncologista. Tem um programa que vai ao ar, mas eu vou dar um jeito de gravar esses intervalos, porque tem aqui durante o intervalo, muitas das vezes, tem uma resenha aqui tão boa, ou quanto que vai para o ar, ou até melhor, muitas das vezes. Mas assim, informação que a gente fala e de forma muito, muito profissional. Meu caro Bruno Bastos e Daniel Matsuda, eu deixei uma pergunta, e Bruno Barreto, perdão, desculpa, e eu deixei uma pergunta no bloco anterior, foi essa questão dos sintomas que a gente pode ter, e se quando a gente sente os sintomas é porque o negócio já está muito complicado, já está atrasado, sobre o câncer de próstata. E quais são, por exemplo, as taxas de recuperação, a probabilidade de recuperação, de cura desse câncer? Pode ser o Bruno Barreto começa. Então, pessoal, o importante do Novembro Azul isso é o diagnóstico precoce, né? A gente sabe que em torno de 15 a 20 mil pacientes vêm a óbito por ano do câncer de próstata. Isso é uma estatística que eu venho acompanhando, já tenho 15 anos de formado, só da urologia mais de 10. E eu tenho acompanhado, por vezes faz entrevista, e tem visto que essa estatística se mantém. É de 15 a 20 mil. E em torno de 60 a 70 mil novos casos de câncer de próstata ocorrem no Brasil nesse período aí, de uns 10 anos para cá. É uma estatística que vem se mantendo. Em 2018, a última que eu consegui ver, 19, 20, eu vi a de 2020 a mesma coisa. A gente sabe que, normalmente, os sintomas do câncer de próstata não ocorrem de forma precoce. O cara chega sem sentir nada, né? Geralmente o cara que vai ao médico urologista referindo o medo do câncer de próstata é porque ele está com outra doença que geralmente é infecciosa, infecçãozinha urinária, geralmente é um crescimento benigno prostático que a gente examinando ali, a gente consegue discernir a doença dele, mas o câncer de próstata na forma inicial ele não dá sintomas. Na forma mais avançada, ele pode gerar os sintomas, né? Uma delas é a dor óssea, né? Às vezes, dor de invasão de estruturas próximas, dificuldade para urinar, sangramento ao urinar, né? Mas a gente não tem que esperar por isso. Isso aí é um tratamento, já que você perdeu muito tempo para até atuar nesse cara, e não há necessidade, nos dias atuais, a gente esperar tanto. Né? A gente sabe que o medo do tratamento ocorre, a vergonha social e o medo do diagnóstico tem, mas o tratamento precoce aumenta muito a incidência de cura desse cara, e cura mesmo. A gente sabe que o diagnóstico precoce ele fica em torno de 70%, 80% a taxa de resolução e de cura desse paciente. Até se Daniel tiver novos dados, me alerte, né? Mas que a gente, precocemente atuando, a gente tem uma resolutividade muito grande. A gente tem que ficar bem de perto desse paciente para que a gente não deixe escapar e perder muito tempo desses caras, né? Piorando a taxa de resolutividade. Né? Daniel? É muito importante o paciente ele procurar o médico não só porque ele está sentindo alguma coisa, né? Nesse sentido preventivo, né? A palavra já diz, é para você prevenir sentir alguma coisa que o problema possa causar, né? Então, assim, o ideal é o paciente ter um acompanhamento mesmo, ter uma regularidade de ir no médico,
conforme o Bruno falou aí das idades, né, das orientações que são preconizadas aí pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Urologia, a partir dessas idades aí, de acordo com os fatores de risco que cada um pode ter ou não, se tem história familiar, se não tem, se tem alguma mutação genética, ou enfim. O diagnóstico precoce ele ajuda a gente a ter mais controle sobre a situação, né, mais conhecimento sobre a situação, e aí isso permite a gente poder pensar da melhor forma qual é a melhor abordagem para esse paciente, se é melhor operar, se é melhor partir para outro tratamento, se dá para acompanhar por algum período de tempo, explicar para o paciente o diagnóstico, explicar para ele a situação, você conseguir classificar o risco da doença, porque de acordo com essa classificação a gente pode tomar uma conduta mais emergente, mais imediata ou não. Então é muito importante esse trabalho preventivo mesmo. Quanto mais precoce, como a maioria dos cânceres quanto mais precoce você descobrir, maior vai ser a chance de cura. Doenças em fases iniciais geralmente vão ter um bom prognóstico, né? Eu falei aqui sobre agressividade e tal. A gente vê um comportamento que na maioria das vezes não é agressivo, mas existem as exceções. A gente vê alguns pacientes com doença mais grave, principalmente aquelas que são em idade mais jovem, aquelas que têm já um histórico familiar, que tem um fundo genético, ou com características mais agressivas. Então é importante a gente conseguir ter essas informações o mais precoce possível para a gente poder oferecer a melhor conduta para o paciente, a mais adequada, né? Quanto antes, melhor você ter essa noção da situação, melhor para você poder se preparar e se programar, né? Em relação a fatores de risco quanto à doença, o que agrava mais? A gente fala muito da questão de... Até o Maurício Batista comenta isso aí, Nogueira, se é hereditário ou não, né? A gente sabe da predisposição, tanto é que há uma diferença para quem tem histórico familiar, faz exame mais cedo do que quem não tem o histórico familiar. Acho que já está respondido essa questão da hereditariedade. Agora, além disso, quais são os outros fatores de risco que tem que ficar atentas? Estamos falando do câncer de próstata, mas sabemos que vale também para outros tipos de câncer. O que agrava a situação ou pode prejudicar ainda mais a situação? Eu vou começar com o Daniel agora, para a gente inverter um pouquinho a ordem das respostas. Não, então, existem fatores que são inerentes à pessoa, que ela não tem controle, né? Como, por exemplo, histórico familiar, questão genética, etnia. A gente sabe que o paciente negro, infelizmente, por questões genéticas, tem uma predisposição a ter tipos mais agressivos da doença. A gente ainda não tem muito claro o porquê disso, mas a gente consegue ver isso em termos estatísticos. Então, pacientes negros geralmente têm uma indicação também de começar o rastreio um pouco antes também. A questão genética, a gente tem alguns genes aí que são envolvidos, inclusive genes que estão em comum com o câncer de mama. O câncer de mama, a gente tem um gene que é chamado de BRCA, a gente vê cânceres de mama que são associados à mutação desse gene, e no câncer de próstata também existe. Então, às vezes, um homem que tem uma parente mulher que teve câncer de mama, um histórico familiar de câncer de mama na família, ele pode talvez acender essa luz de ver se tem algum fundo genético nessa mulher para investigar se ele tem também, porque pode ter associação. E aí até algumas diretrizes indicam rastreio mais precoce ainda, principalmente quando tem uma história familiar bem florida, assim, de muitos casos. Às vezes você pode até começar o rastreio antes da idade de 45 anos. Alguns sugerem começar a rastrear 10 anos antes do caso mais jovem na família, se existe uma história muito florida aí, de muitos casos. Mas existem fatores que são externos e isso sim depende do paciente, né? E isso é meio que incomum para quase todos os cânceres, a questão da alimentação com qualidade, a questão da prática de atividade física regular, para o controle do peso, enfim, evitar hábitos não saudáveis como fumar, né, o tabagismo, como o etilismo, enfim, tem alguns hábitos aí que podem ser prevenidos, que dependem do paciente, da conscientização dele, da vontade dele em se cuidar, e que podem ajudar nessa questão preventiva aí de tentar evitar o risco da doença acontecer. Bruno? Então, é isso aí.
A gente sabe que 30% a mais de chance da pessoa, do homem, ter um câncer de próstata quando tem um parente próximo, que é o pai, tio, avô, com câncer de próstata na família, né? 30% a mais. A gente sabe que fatores ocupacionais também são muito comuns no aparecimento e surgimento dos cânceres, não só de próstata, como todos. Os fatores ocupacionais, a gente tem que pensar aí, cara, a gente sempre fica meio, assim, abismado quando olha alguns fatores, né? Que às vezes que a gente nem tem tanta noção, mas que tem que perguntar na consulta médica desses pacientes, com que esse cara trabalha, né? Que se eu for um bombeiro com exposição a fumaça, tóxica e tal, se for trabalhador de produtos químicos, né? Que mexe com produtos químicos, com radiação, são pacientes que têm uma propensão maior a ter câncer, mas tem que ser orientados de mais breve, procurar auxílio médico também, né? Não só do câncer de próstata, como um todo. E esses fatores também que a gente pode evitar, que é o tabagismo, a obesidade, outras doenças associadas que podem levar ao aparecimento mais precoce. A gente tem que tentar correr atrás de evitar o aparecimento do câncer mais precoce, quando pode evitar os fatores externos. O Nogueira tinha deixado um gancho lá no outro bloco, né? Eu vou pegar carona aqui no gancho dele em relação à questão do impacto psicológico quando se descobre a doença, né? Como que vocês precisam lidar com isso em relação ao paciente? Os dois citaram Deus no bloco anterior, e muitas vezes tem gente que faz um conflito de ciência com fé. O quanto que a fé também influencia, é um fator que pode auxiliar nesse tratamento, a questão psicológica, fé, tudo isso envolvido nesse tratamento influencia de alguma forma? Então a pergunta sendo direta do diagnóstico a passar isso ao paciente e a forma que o paciente responde psicologicamente, essa questão de fé também envolvida, quanto que isso influencia no tratamento? Começo com o Daniel mais uma vez. Então, diagnóstico de câncer é algo complexo, tá? Porque é inegável que causa um impacto muito grande, não só no paciente, mas em todos que cercam ele, principalmente os mais próximos, né? É algo que é cercado de preconceito, de medo, que gera ansiedade. E é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita sabedoria em como falar, como comunicar, como transmitir o diagnóstico, como transmitir o que vai ser tratado, porque assim, o médico ele aprende muito a falar com termos técnicos, principalmente entre eles. E não adianta eu falar um monte de termo técnico na frente de um paciente que não tem capacidade de entender. Então a gente tem que falar a língua do paciente e, mais do que isso, a gente tem que entender qual é a demanda do paciente, o que ele espera ouvir da gente e o que a gente realmente pode oferecer para ele, né? A gente nunca pode oferecer mentira para o paciente, a gente não pode oferecer coisa irreal, coisa que a gente não tem capacidade de alcançar. E aí, às vezes, esbarra nessa questão da fé, da espiritualidade. Tem coisas que, do ponto de vista médico, é difícil você prometer para o paciente, né? Principalmente quando o paciente já chega com uma doença mais avançada, ele perguntar para você de cura, é complexo, é difícil você oferecer isso para um paciente que já tem esse diagnóstico nessa situação. Mas eu acho que uma coisa não deve eliminar a outra, eu acho que as duas devem caminhar juntas de forma harmônica, se possível, né? Então, assim, eu não sou contra os pacientes terem a sua espiritualidade, a sua fé. Existe diferença entre religiosidade e espiritualidade. A gente vê pacientes que às vezes têm uma religião, mas não tem uma fé praticante, e a gente vê o contrário. Às vezes o paciente não determina nem a religião que ele tem, mas ele possui uma fé, possui um pensamento, enfim, ele crê em Deus, ele crê em algo superior. Então é importante o médico se adequar ao paciente dentro do possível. É lógico que com ética, né, sem ferir os seus princípios, sem ferir aquilo que ele acredita que é o melhor para o paciente, mas tentar acolher o paciente dentro daquilo que ele acredita, dentro daquilo que pode ajudar ele. Fé é uma coisa difícil de mensurar, né? É difícil ser objetivo em relação a isso. A gente consegue fazer estudo com relação à doença, tal, mas em relação a algo subjetivo é difícil a gente mensurar.
mas existem alguns estudos que indicam que pacientes que têm uma espiritualidade, que têm uma fé, eles conseguem encarar os tratamentos de uma forma mais positiva. Eles conseguem aderir aos tratamentos de uma forma mais correta. Eles conseguem se dedicar de uma forma melhor, eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Eles são mais positivos, né? Então, isso geralmente acaba gerando resultados melhores. É difícil a gente falar isso com certeza, com números, porque é algo que a gente não consegue medir no exame, numa tomografia ou no exame de sangue, mas na prática mesmo, na prática do dia a dia, a gente vê que pacientes que têm uma fé saudável, né, uma fé que ajuda eles a caminhar em direção ao tratamento, porque existe aquela fé que não é saudável também, do paciente não querer participar, não querer ouvir diagnóstico, não querer acreditar na situação e ser refratário a tratamento. Aí eu acho que não é o melhor caminho, mas pacientes que usam essa fé de forma positiva, geralmente a gente vê que conseguem levar de uma forma melhor, conseguem criar um relacionamento até melhor com o médico, conseguem encarar a situação de uma forma menos negativa, né? Porque é difícil, é um impacto que é muito grande. Às vezes uma pessoa que tinha uma fé bem firmada, vem com uma notícia dessa, às vezes é estremecido e começa a surgir questionamentos e revolta, né? Então, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser visto também. A gente não pode pensar só na questão da doença, do tratamento. O paciente não se limita só à doença, né? Ele é um conjunto de coisas que vão além do diagnóstico. Existe a família dele, existe aquilo que ele acredita, aquilo que ele espera, a fé dele. Então, é delicado e precisa da atenção merecida. É muito bom, muito bem colocado. Excelente, Daniel. Muito bom, porque essa questão da fé é impressionante. A gente conhece histórias aí que dá para contar em uma semana de programa, né? Muitas das vezes. Muitas das vezes eu conheço, e aí eu vou entrar nessa questão e pedir a vocês para que façam também, porque eu achei muito interessante. E dá eu acho que as histórias reais de vida, a vida como ela é realmente, dá uma pegada muito grande aí nos ouvintes, principalmente, que interagem com a gente, que participam, que ouvem só, mas que tomam conhecimento dessas histórias, que muitas das vezes pode estar nele, na família dele ou alguém próximo a ele. E aí eu te peço, a você mesmo, Daniel, por gentileza, você contou uma história aqui interessante, eu acho que foi de uma paciente que é mulher, tinha um problema, né, com relação acho que é timidez, vergonha da própria família, e você citou essa história. Depois eu vou pedir também ao Barreto para que ele também separe lá uma das histórias de pacientes dele aí, passe para a gente, para que a gente entenda que muitas das vezes a gente também está passando por isso e nem se tocou, né? Nem se deu a ideia de que o preconceito, a vergonha pode chegar até a matar. Por favor, Daniel. A gente conversou no intervalo, né, sobre essa questão do preconceito, que é uma coisa muito comum no homem, né, que a gente vê, não querer ser examinado, não querer ir no médico, mas isso não é exclusivo do sexo masculino, né? Preconceito é uma coisa que não tem sexo, não tem cor, não tem idade. Então eu tive uma paciente que ela tinha por volta de uns 60 e poucos anos, ela nem é daqui de Campos, de outra cidade, e ela tinha plano de saúde, então ela tinha alguma condição, a família levou ela numa consulta, queixando de muitas dores, levaram ela na cadeira de roda, e ela tinha feito alguns exames que mostravam que ela tinha doença nos ossos, já doença avançada, mas a família não conseguia saber o diagnóstico, não sabia qual era o próximo passo a ser dado, e estava preocupada porque a paciente estava sofrendo com a situação. E aí eu conversei um pouco com a paciente e falei assim, eu preciso te examinar. E aí essa paciente falou, tudo bem, mas eu quero que a minha família saia da sala. E aí a família saiu da sala, eu fechei a porta, e foi uma coisa que eu não precisava nem ser médico para dar o diagnóstico, assim. Foi ela tirar a camisa, que foi visível que a doença dela era da mama. E aí eu conversei um pouco com ela, ela falou, ela tentou negar,
enfim, a mente humana é algo muito complexo, né? A gente não consegue saber o que passa exatamente dentro da cabeça do outro, né? É, a palavra câncer, ela traz uma carga emocional muito grande, né? Assim como a palavra lepra, tuberculose, AIDS, né? As pessoas não gostam de falar. Eu já atendi alguns pacientes que falavam, aquela doença ruim, é, que realmente mostrava quase como se fosse um nojo, um asco em relação à palavra. Então, existe algo a ser desmistificado, existe algo a ser trabalhado na cabeça de cada um em relação a isso, e que muitas vezes não, geralmente acaba prejudicando a pessoa, né? De forma nenhuma o preconceito vai ser positivo, né? Em sentido nenhum, né? Então, foi uma situação bem triste, porque a paciente talvez ela se permitisse buscar um médico antes e ao invés de ignorar o problema, buscasse uma solução, talvez a história dela pudesse ter sido diferente, né? Nogueira, você me permite só chamar o Bruno também para falar sobre a questão anterior, de como que é aquela... Desculpa. De como que é essa questão, Bruno, do paciente chegar e ter que saber do diagnóstico de câncer, você ter que chegar e falar com ele, a preparação psicológica dele também, do paciente em relação a isso, e o peso da fé, se você acha que de alguma forma auxilia no tratamento ou não desse paciente. Eu tenho para mim, e eu acho que quase todo urologista tem isso, que se há um diagnóstico que foi feito com os pedidos dos meus exames, quem tem que falar esse diagnóstico sou eu. Da forma mais empática possível, de entender a situação do paciente que está recebendo esse diagnóstico, mas ele tem que entender também que o médico atua na verdade o tempo inteiro. Existia um tabu também, uma coisa histórica, que o médico escondia o diagnóstico do paciente, escondia o que ia ser feito ou que ele ia morrer. Hoje a gente sabe que não tem isso, não pode existir isso, porque se ele não estiver sabendo da verdade, ele não vai aderir ao tratamento. E se ele ficar sabendo por outra pessoa, você que vai ficar perder o crédito. Então, assim, é importantíssimo ele entender que se houve o diagnóstico por mim, eu vou falar da forma melhor possível. E para aquele paciente que consiga me entender, certo? Existem alguns pacientes que ele não tem o poder de discernimento. Então, a família tem que estar junto e vai ser abordada em conjunto. Mas ele vai saber também do que vai ser tratado para que ele possa entrar de cabeça no tratamento e ter uma resolutividade. E a gente sabe também que Deus age em todas as coisas. A gente sabe que o milagre existe, né? A gente não pode mensurar, a gente não está aqui para poder questionar, né? Mas a gente sabe que a gente fortalecendo a fé, esse paciente adere, ele vai atrás disso. Ele acredita realmente que o médico vai ser usado para poder trabalhar em cima dele e ele ser curado. A gente sabe que as medicações que vão ser utilizadas nele vão ser as melhores, mais específicas para ele, para que o Papai do Céu encaminhe a cura para ele também, porque quem cura é Deus, a gente é só um instrumento, né? A gente tem que passar isso para ele, porque isso fortalece e aproxima ele. Muito mais próximo dele é Deus do que eu. Entendeu? O paciente entende muito mais Deus curando ele do que eu curando. Então, assim, cara, quem vai te curar é Deus, eu só vou ser um instrumento. Então, assim, entra nesse diagnóstico e nesse tratamento, o Papai do Céu te ajudando. E aí ele vai entrar com muito mais afinco e fé, e a resolutividade vai ser muito melhor. A gente está aqui para ajudar e ser usado, mas a gente tem que entender o papel de Deus nesse momento aí, que é muito importante. Né? A gente tem que entender que Daniel falou, a gente não tem como mensurar, mas também existe a fé positiva e a negativa, aquela fé que impulsiona, não que trava o cara, não que deixa o cara, só isso me basta. Não é, de forma alguma. Ele tem que ser instruído da melhor forma possível para que vá até o fim do seu tratamento, de que vá buscando realmente a cura que acontece. Bom, quer, Bruno, dá tempo de contar uma história dessas aí que o senhor já encarou, já passou por ela e quer compartilhar com a gente? Olha, de câncer de próstata são inúmeras, né? Mas a gente, algumas, como o Daniel estava falando, são um diagnóstico mais florido, assim, de imagem, que você fala assim, por que demorou tanto?
né? Você nunca pergunta isso para o paciente, nunca culpa ele dessa forma, né? Mas você se questiona por que demorou tanto, né? Aonde a gente pode melhorar para que esse cara chegue antes na gente. Às vezes ele passou por outros médicos, mas não teve essa liberdade de falar, cara, me examina aqui, entendeu? Às vezes ele fala assim, bom, o senhor pode me examinar? Lógico que vou examinar o senhor, por que não faria, né? É a questão, às vezes, do exame de toque, deita aí, tira a roupa para a gente examinar o senhor. E, às vezes, quando a gente baixa a calça para um paciente para poder fazer o exame da próstata, terminar o exame físico, que é uma prerrogativa de todos os médicos, não é o urologista que tem que examinar a genitália, não é o urologista que tenha o direito ou o dever de examinar a próstata do paciente. Todo médico é instruído a fazer esse tipo de exame. Né? A gente fica mais a cargo do urologista, que tem um pouco mais de expertise, mas não quer dizer que seja só a gente, não. Todos os médicos deveriam estar fazendo isso no consulta do PSF, na consulta das outras especialidades. E a gente, às vezes, deita um paciente e se depara com lesões enormes penianas. E a gente fala assim, rapaz, o seu diagnóstico já é um diagnóstico mais tardio, né? Você vê aquele negócio que está vindo por anos, porque são doenças muito grandes, assim. São doenças com já uma evolução que você fica um pouco apavorado do nível que chega. Mas realmente é isso, é vergonha, é a timidez, é o medo do diagnóstico, é como é que vai ser meu tratamento, se eu vou poder voltar a trabalhar. Eu acho que é importante de saber abordar esses caras também, que são arrimos de família, são um cara que gera e sustenta a sua família, né? E então eles ficam muito medo de ser afastados do seu trabalho e não poder ajudar no cuidado da família. Então, às vezes, subtrai seu tratamento e, às vezes, piorando esse diagnóstico, né? Mas é isso aí, a gente... são lesões muito grandes que a gente tem que abordar mais rápido ainda. E aí, com um diagnóstico desse, você tem que ser mais enfático, mais rápido ainda. Se deixar, como esse cara chegou nesse nível, ele se perde também no tratamento. E aí ele já vai ter o medo do diagnóstico, às vezes piora com o diagnóstico. Tem pessoas que o medo do diagnóstico se desfaz quando o diagnóstico vem. Você fala assim, é muito pior a incerteza do que o diagnóstico. O medo de que você tenha um negócio é muito pior do que se você tem alguma coisa. Então, se você tem aquilo ali, às vezes você vai buscar um tratamento, mas a incerteza é pior. Mas esses pacientes que demoram demais a chegar, o diagnóstico às vezes pode espantar. Então, você tem que estar aí de perto. Você tem que pegar pelo braço de vez em quando, botar debaixo do braço e sair com esse cara pelo hospital fazendo exame. Vai ali, faz uma tomografia agora, meu amigo. Você pede favor ao radiologista, vai lá no laboratório, faz aqui o exame agora, para que esse cara consiga voltar e fique já no início do seu estadiamento e adiantar o seu tratamento. Perfeito. Bom, são 8h10. Eu preciso fazer um rápido intervalo para a gente voltar a encerrar esse programa de hoje, ou essa entrevista. Mas eu não sei se o Daniel consegue ficar com a gente até umas 8h30, está muito difícil. Como é que tá aí, Daniel? Você consegue? Dá para estender até 8h30? Dá. Depois você pede desculpas lá ao pessoal que fala, tinha um... Desculpa os pacientes. Os pacientes falam, a culpa não é minha, a culpa é lá do pessoal da rádio lá que é muito chato e tal, me prendeu lá, então pode botar a culpa na gente aí. Bom, então o Bruno continua com a gente também, o doutor Bruno Barreto, o doutor Daniel Matsuda e, claro, o nosso Arnaldo Neto. A gente faz uma pausa rápida e dentro de 2 minutos de volta com o assunto, o tema aí, Novembro Azul, que é claro, eu repito mais uma vez, o novembro é só um simbolismo aí, é só uma campanha para poder alertar que todos os meses, todos os dias, são dias aí para ser feito o exame de próstata e tantos outros que precisam. Então, vai quebrando aí o seu preconceito, essa ideia, essa coisa de homem ou de mulher também, né? Então fique ligado, a gente volta dentro de instantes no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Direto do produtor